Você sonhou com seres negativos? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte: essa noite creio que tive uma batalha espiritual, não foi um sonho. Eu escutava o inimigo bufando ao meu lado igual touro. Logo em seguida ele passava por cima do meu marido e ia olhar o meu filho no canto da cama. Quando eu vi, de repente, peguei ele com a mão e rasguei ele. Ele se desfazia como um pó. Logo depois orei ao quarto e eu falava em mistério. Chamava meu marido para orar, mas ele estava com muito sono e acabava não orando. Quando eu acordei, eu estava toda suada. Nem dormi direito essa noite. Antes de dormir, eu senti uma opressão maligna no quarto. Bom, qual é o meu conselho para quem tem esse tipo de acontecimento em sua casa? Sentimentos negativos. Primeiramente, veja os lugares espirituais que você frequenta, as crenças que você carrega, porque o que está acontecendo é real. Acordada, a sonhadora teve sentimentos ali que atemorizaram ela. Então, realmente está acontecendo alguma coisa. Mas ninguém se dirige a um braço religioso, a uma vertente espiritual, a um cartomante, a um vidente. Ninguém se dirige a um comando espiritual para voltar para casa desprotegido. E o que a sonhadora está tendo? Sentimentos de desproteção. Talvez ela não seja perseguida por um ser maligno, mas o aparato espiritual que alimenta o astral dela está fornecendo a ela coisas que não estão vindo a somar, porque sonho ruim, sentimentos ruins. É preciso admitir consigo mesmo que, primeiramente, a pessoa está equivocada. É preciso ser humilde e admitir erros espirituais. Poxa vida, eu fui lá para aquele lugar, mas lá não habita o bem, não. Por que eu vim com esse sentimento ruim para minha casa? E outra coisa, a sonhadora, ela se sente sozinha na vida desperta. Ela se sente ali com uma batalha completamente desolada, porque ela chamava o marido para orar, mas ele não acompanhou ela. Então ela tem sentimentos de insegurança com relação a tudo, porque se o próprio marido, que é outra parte dela, já não está respondendo, não está levando a sério coisas importantes demais, como a oração, a fé, a espiritualidade, então é preciso também manter a autoestima e a vibração alta. O que eu quero falar com vibração alta? Quando o ser humano ele é muito grato, quando ele ajuda as pessoas, quando o ser humano ele é uma pessoa altruísta, ele tem a elevação ali do astral dele. Aqui embaixo ressonam as frequências negativas. Feitiço, praga, toda coisa ruim nunca passam dessa altura porque essas frequências são baixas. Quando o astral do ser humano baixa, o astral do ser humano pode entrar em fase com as frequências negativas. Daí a pessoa pode sofrer todo tipo de ataque. Como é que você baixa a sua vibração? Reclamando, não mantendo a gratidão com tudo e com todos, não ajudando quem precisa da sua ajuda, se está em seu poder ajudar. Quando você é muito grato, quando você ama o próximo como a si mesmo, segundo o preceito cristão, você está criando uma aura protetiva. E as coisas negativas não podem atacar você. Então, elimine primeiramente do seu comportamento falácias negativas. Seja uma pessoa grata. A gratidão é um superpoder. O que está acontecendo com a sonhadora provavelmente é baixa vibração. E também prestar muita atenção, porque imaginação, pensamento e falácia são poderes. Quando o ser humano imagina, ele cria uma realidade que mais cedo ou mais tarde vem para a vida desperta. Quando o ser humano ele pensa, ele magnetiza.
quando ele fala, ele transmuta eventos, porque Jesus Cristo disse: nem só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da sua boca. A responsabilidade da pessoa com esse potencial individual, pensamento, imaginação, falácia, o poder da autoafirmação, é muito grande essa responsabilidade. É preciso também, por uma outra via, dar uma olhada na decoração do ambiente, porque as imagens, elas são arquétipos que interagem com o subconsciente. Por isso, você só deve ter na sua casa designs, estátuas, souvenirs, estampas que são positivas, porque estampas negativas nas roupas, aí nos móveis, vão gerar um efeito negativo na vida desperta da pessoa através do subconsciente. Porque o subconsciente, quando vê imagens, designs, ele recebe ali comandos específicos segundo as qualificações que são natas daquele arquétipo, elas são propriedades daquele arquétipo ali. Então, de repente, você pode, dentro da sua casa, ter algum arquétipo negativo, e daí não está havendo a harmonia, a paz ali. Bom, por uma outra via, você pode também ter um sonho como esse por uma batalha emocional e espiritual que você está enfrentando. Mas como eu estou falando, se você está tendo uma batalha espiritual, aí alguma coisa desagradável, preste bem atenção no que eu falo. Ninguém, em sã consciência, vai se dirigir a uma igreja, a um aparato espiritual, para voltar de lá com uma batalha emocional para brigar, para lutar, para se incomodar. Em sã consciência, ninguém faz isso. E se isso está acontecendo, é claro que o problema está vindo do lugar que você frequenta. Lobo em pele de ovelha. Você pensa que o lugar é bom, é divino, é Deus, mas não é não. É engano. O inimigo bufando ao seu lado pode simbolizar forças negativas e desafios que você está tentando aí, que essas forças estão tentando enfraquecer você e você está realmente numa luta. O fato de ele passar bufando pelo marido, pelo filho, isso ali indica a sua preocupação em proteger a sua família. Mas ele não é um sonho negativo. Ele é um sonho positivo, porque você foi poderosa nesse sonho. Você esfarelou o inimigo. Então, realmente, ele não é um inimigo tão real assim. É pelas próprias vias pessoais que você está criando todo um desconforto na sua vida, na sua casa, na sua família. Tem gente que insiste em alimentar uma crença limitante, um processo autossabotador na própria psique. Existem pessoas que, para elas, é mais fácil continuar indo na igreja que não faz bem para ninguém e para nada, do que admitir para o povo que ela está enganada quanto àquela religião, a forma como ela vem desenvolvendo a espiritualidade dela. Daí as forças inimigas, elas se aproveitam do ego do ser humano para ter força, poder sobre o ser humano. Rasgar o inimigo e vê-lo se desfazer como pó pode representar a sua determinação em superar esses obstáculos aí. O fato de chamar o seu marido e ele não acorda pode simbolizar que você busca apoio, mas você se sente sozinha. Então, é necessário que você lute mais no sentido aí de resolver primeiramente as crenças que você carrega. Porque o seu subconsciente é ultra poderoso, mas ele vai atrair para a sua vida resultados aí, ele vai tornar o mais real possível as crenças isentas de dúvida. Porque ele entende que aquilo que não tem dúvida deve ser fortalecido no astral da pessoa. E a parte subconsciente da psique do humano é a mais poderosa. Mas o seu subconsciente vai enfraquecer em você todo e qualquer assunto, crença aí, que tenha sido contaminada pela dúvida.
porque a dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas. Mas também é necessário que você venha aí a fazer um melhoramento do próprio espiritual, porque você pode estar criando para si uma perseguição. Muitas vezes você pensa que está resolvendo algo, mas está fazendo o contrário, porque você esfarelou o inimigo como pó. Então, ele não é um mal tão real assim. Existe uma grande possibilidade de ele ser recriado cotidianamente pela vossa própria psique. E é claro que daí você começa a ter na vida desperta lapsos reais, como sentimentos negativos, pavor, sente que alguma coisa persegue você, coisas nesse sentido aí. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta o bem para todos, indistintamente ao amor cristão. E não todo poderoso só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Tão somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.